Médium vítima ou médium determinado. Como a diferença desses dois comportamentos pode mudar o nosso dia a dia. Vamos falar sobre isso? Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, vamos falar desse assunto importantíssimo que é como ser um médium determinado, né? Como ser um médium proativo e deixar de ser aquele médium vítima, que é aquele médium que está sempre sendo, ai meu Deus, eu sou assediado por espíritos, eu sinto muita dificuldade. Vocês imaginem, tudo que vocês tiverem para falar de dificuldade da mediunidade, de problemas de assédio, perseguição espiritual, eu já ouvi tudo. Raramente eu ouço alguma coisa nova que alguém fala. E geralmente tem 1 milhão de coisas que as pessoas falam que são comuns. A pessoa acha que aquilo só acontece com ela ou é exclusivamente com ela, mas é uma situação comum. Por exemplo, eu entro nos lugares, eu absorvo muita energia das coisas, eu fico mal. Ela até às vezes se acha especial por isso, né? Tipo, poder psíquico de absorver. E a pessoa vem e fala... Só que bilhões de pessoas têm essa mesma situação. Sofrem essa mesma situação, né? Então, ela não é especial, ninguém é especial por isso, nem eu sou especial, né? Então vejam que existem muitos aspectos que direcionam o médium para o lado vítima. Alguns por conforto. Por exemplo, o médium que tem carências de sentimentos, tá? Ele precisa chamar a atenção da família, então ele está sempre cedendo aos assédios espirituais, às coisas que ele sente. E o que é esse ceder? Quando ele sente algo, ele já se deixa desmaiar, ele já se joga num sofá, ele já se permite entristecer, ele já se tranca num quarto. Aí a família toda se direciona para ele. Ele tá ruim hoje, ele tá mal, né? Coitado, olha como ele sofre. Aí ele vira o mártir do sofrimento, tá? Não quer dizer que essa pessoa que está fazendo isso, eu estou dizendo, ela é má, porque ela faz isso, ela está fingindo. Não, ela faz inconscientemente. Ela quer a atenção da família, ela quer o cuidado, porque esse cuidado talvez tenha faltado em algum momento, né? Então ela quer atrair para si dessa forma. Então quando tem um assédio de um espírito que pode incorporar nela, pode dar psicofonia através dela, ela já sabe que acontece naquela mecânica, que ela chega no transe, ela em vez de lutar contra, ela cede, porque ela se entrega aos cuidados. E aí ela é cuidada, ela é... Coitado, vamos cuidar, né? Vamos levar no médico, vamos ajudar aqui. Aí todo mundo, não vamos tomar cuidado com fulano, porque parece que ele tem mediunidade, umas coisas assim, é sensível. Médium não é coitadinho. Médium não é sensível no aspecto de não poder ouvir as coisas, não poder ter contato com as coisas, não poder sentir as coisas. Não é isso, né? Então vejam que esse é um aspecto, a carência do médium. Outros médiums estão nesse campo do médium vítima devido à cultura. Pode-se dizer até cultura pop, né? Assistir filmes de vampiro, de bruxaria, de terror, séries, coisas do tipo. Então tá lá aquele que é o psíquico, como gostam de falar nos filmes americanos, né? Então como é que é o psíquico no filme americano? É sempre um sofredorzinho, né? É sempre um coitadinho. Ele sofre bullying, todas as pessoas maltratam ele porque ele é esquisito. Ele se veste de preto, aí ele já muda o visual, né? Ele quer ser o esquisito, então ele já se veste todo de preto, se maquia de um jeito, porque ele já está vestindo, né? Vestindo a roupa do esquisito, ele quer ser daquela forma. Estou dizendo que quem se veste de preto é esquisito, mas as pessoas querem incorporar aquilo que os outros olham nela e acham esquisito. Então elas
vão buscar elementos para fazer isso, tá? E então elas colocam na mente dela que o médium é tipo um bruxo, e aí o quarto dele em casa, ele pode ter coisas estranhas na parede, pode ter patuás, pode ter pentagramas, e ele vai meio que incorporando aquele ambiente da esquisitice e ele foge socialmente das pessoas. Porque ele é esquisito, né? Porque ele chega nos lugares, ele capta energias e aí fica mal, e ele começa a projetar coisas. Aí alguns ficam até com medo, né? Porque pode ser meio bruxo. Nada disso existe, gente. Isso é uma mistura de culturas, com mitos, com um monte de coisa, e bate no liquidificador e vira uma salada que torna você só mais uma pessoa inútil. Uma pessoa que não pode utilizar o seu potencial, sim, porque você tem potencial, de uma forma interessante, né? E aí você cobre isso com um manto de mitos e coisas que não vão chegar a lugar nenhum, só vão cansar a sua mente e encher de materiais que não vão ser produtivos, né? Então vejam que o médium ele precisa ser determinado a compreender que ele é uma pessoa, primeiro, igual como qualquer outra. Igual. Você é igual socialmente, você tem sentimentos igual às outras pessoas, tá? Você tem trabalho igual às outras pessoas. Você pode sim se relacionar com as outras pessoas em qualquer lugar. Não existe, gente, é mito isso. Médium não pode ir em tais lugares. Médium não pode ir num show de música, porque no show tem muita gente, aí ele vai puxar para ele as energias. Médium não pode entrar numa casa antiga, porque naquela casa antiga pode ter acontecido um monte de coisa, aí ele vai captar, ele vai atrair espíritos. Médium não pode ir na igreja, num batismo, numa missa, porque aí vai ter um conflito. Nada, tudo isso é mito, gente. O médium é um indivíduo que ele pode ir em qualquer lugar do planeta a hora que ele quiser. Entrar em qualquer lugar. O que ele precisa, sim, é ter consciência que ele tem percepção mediúnica. Isso é importante, ter consciência. Aí ele tem que entrar num campo chamado proatividade mediúnica. Proatividade das suas percepções. Porque ter mediunidade ou capacidade parapsíquica, né? Mediunidade, quando a gente fala de comunicar-se com espíritos, mas a capacidade parapsíquica, no geral, que é de perceber o astral à nossa volta, que é de ter clarividência, coisas do tipo, né? Então você tem que ter consciência que você tem isso. Mas isso não é diferente do que a sua capacidade de ver, de ouvir, de falar, de sentir cheiro, de ter paladar. É uma percepção do mundo à sua volta. Não é magia, não é religião, não é dom, não é presente de Deus, não foi dado por espíritos superiores. Arranque de você todos esses mitos que só prejudicam a sua atuação como médium, a atuação das suas percepções. E aí você vai perceber um mundo diferente. Minha mediunidade é como a minha visão, é como a minha audição, só isso. Eu vou ver mais longe, vou perceber coisas que os outros não percebem, só isso, mas eu sou normal. Por quê? Porque existem bilhões de outras pessoas fazendo as mesmas coisas que você faz. Então você não é diferente, não é especial, não é nenhum herói, não é nenhum escolhido, né? Então vejam que, a partir desse reconhecimento e sendo proativo com a sua mediunidade, você vai ver que a sua vida vai mudar, a qualidade de vida vai ser super diferente, tá? Então seja natural. Eu vou numa reunião de família no final de semana. Mas reunião de família eu sempre capto energia daquela tia, daquele tio. Então eu já sei que eu vou sofrer, vou chegar lá, vou ficar ruim. Tem aquele que tem facilidade de incorporação, então ele já fica pensando, meu Deus, vou chegar lá, vou captar coisa e vou desmaiar no meio do almoço e vou incorporar lá um espírito. Ele já até projeta. E aí chega lá, acontece. Claro que ele já preparou o ambiente, ele já projetou lá no futuro o que ia acontecer, ele já abriu a porta da percepção dele, dando uma ordem: eu estarei aberto para uma comunicação mediúnica, né?
Então ele deveria fazer o contrário, ser proativo na mediunidade. Eu vou no ambiente porque eu posso ir em qualquer ambiente. Pronto, botou essa determinação na cabeça. Eu posso. Não é? Você não é doente, mediunidade não é doença, não é sofrimento, não é karma. Né? Então você vai num ambiente, eu vou estar preparado, eu vou perceber, sim, eu vou perceber, eu vou sentir tudo. Porque as pessoas acham que mediunidade boa, mediunidade controlada é não sentir nada. Então você não é médium, não sente nada, né? Então você vai ter percepções sim do ambiente. Aí eu vou saber, não, minha tia está com uma energia meio nebulosa, aquele outro lá tá bem, mas dá para sentir que tem umas preocupações. Aquele outro lá, pô, empaticamente, eu estou sentindo que está com uma dor de estômago. E o que você vai fazer? Você vai chorar, se prender num canto? Não, você está sentindo o ambiente, assim como você sente o cheiro da comida, assim como você está vendo as coisas boas e as coisas ruins no ambiente. Assim como você está ouvindo o som alto de todo mundo falar, que pode ser irritante. Então, assim como um som pode ser irritante, a tua percepção mediúnica pode ser também não tão boa, mas é só percepção. Então, você vai dar foco naquilo que você quiser. Você não precisa ficar prestando atenção na energia negativa de uma pessoa, prestando atenção na aura ou no obsessor que está acompanhando alguém, né? Então, você não precisa focar nisso. Porque se você chegar, por exemplo, num ambiente, tem um cheiro ruim, e aí você foca naquele cheiro ruim, o seu organismo todo vai responder para aquele cheiro ruim, daqui a pouco você vai estar com náusea, com dor de cabeça. Mas quando você sente um cheiro ruim na rua, o que você faz? Você tampa o nariz, você ignora, você olha para o outro lado, você atravessa a rua. Por que você não faz isso com a mediunidade? Muda o teu foco mental, está na reunião de família, conversa, vai jogar carta com alguém, vai assistir um programa, vai bater papo, falar de coisas interessantes e deixa a percepção tipo num segundo plano, onde você vai saber o que está acontecendo. Mas você não precisa falar ou ter reações adversas ali para demonstrar que você é médium, que você tem uma esquisitice para todo mundo, ou te valorizar ou ter pena de você. Né? Você não precisa de nada disso. E nem precisa ficar falando, assustando as pessoas. Tem gente que acha que vai ser médium, então tem que ficar falando para os outros. Em ti tem uma energia ruim, em ti tem um espírito obsessor. Em ti aqui eu estou vendo que no teu passado você matou muita gente. Você não precisa fazer isso, aterrorizar as pessoas com a sua mediunidade. Porque se as pessoas vêm com esquecimento, já é para esquecer essas coisas do passado. E nem sempre é saudável você dizer para uma pessoa que do lado dela tem um espírito obsessor. Muitas vezes você vai criar o medo e vai alimentar o obsessor com medo dela. Né? Então, nós temos que ter muita ética também na mediunidade. Tá? Então vamos usar bem a nossa mediunidade de forma proativa. E sim, quando pudermos ajudar, vamos ajudar. Por exemplo, eu dei o exemplo da tia com energia ruim. Aí você chegou Você vai, abre o teu chakra cardíaco e pensa, muito amor e alegria. E você vai lá e dá um abraço naquela tia. Tia, Deus te abençoe. Como é que você vai? E fica segurando ela naquele abracinho e você com o teu chakra cardíaco aberto. O egoísta já vai pensar, vai entrar alguma coisa no meu chakra cardíaco. Isso é egoísmo. Se abra, porque quando você se abre com amor, não entra nada de ruim. Né? Então vejam que aí você vai estar sendo proativo. Eu dou energia para aquele, eu converso um pouco com o outro tio lá que tem um obsessor, e aí com uma conversa mais legal, mais saudável, aquele obsessor se afasta um pouquinho, ele vai ficar impregnado com a minha energia, né, um pouco mais positiva, e ele vai sair um pouco da influência, aí o mentor dele pode abordar ele mais facilmente. Né? Então vejam que são proatividades espirituais que vão tirar você daquele médium vítima que você não precisa ser para ser um médium equilibrado, saudável, proativo. Né? Mas eu não quero a mediunidade. Você muitas vezes vê coisas que você não gosta, mas você não arranca os olhos fora. Né? Às vezes você ouve sons que você não gosta, mas você não fica tapando os ouvidos para não ouvir. Então vejam que mediunidade é só a sua percepção, a questão é que foco que eu dou, como eu trabalho isso dentro de mim. Só isso. E você não é esquisito, tá? Nós estamos em 2022, tá? Nós estamos mais no tempo das fogueiras. Então, meus amigos, espero que tenham gostado do vídeo. Esse vídeo foi muito importante, tá? Um grande abraço, muita paz, muita luz. Até a próxima.